Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Olhe para a pessoa mais bonita que está na sua direita, na sua esquerda, e diga para ela: você está no melhor lugar da face da terra. Diga. Quem trouxe Bíblia, abra comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso de número 30. Enquanto você procura, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida da pastora Nazaré, do pastor Gaúcho, pelo convite, pela recepção. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores do Compen, né? Em especial o pastor Renato, né? Rafael, desculpa pastor, eu sou ruim de decorar nome, mas agora não esqueço mais, pastor Rafael. Cumprimentando o pastor Rafael, cumprimento todos os demais pastores, ministros do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu ia trazer uma outra palavra, ia falar sobre instruções, mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Então a gente tem que ser fiel àquilo que Deus quer. E eu preciso que você agora me empreste toda a sua atenção, porque se você distrair, você vai pegar pela metade e vai dizer: esse cara está doido no que ele está falando. Então eu preciso que você empreste a sua atenção. 1 Samuel capítulo 2, verso de número 30. 1 Samuel capítulo 2, verso de número 30. Aleluia. Diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, vamos lá, aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados, envelhecidos, esquecidos, desmerecidos. A tradução vai ser a mesma. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, você deve conhecer alguém dentro da igreja que muitas vezes é uma pessoa esforçada, que trabalha, que se dedica, que ora, que busca, mas que não consegue viver aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Bem, na verdade, quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu percebo que a igreja, ela tem crescido na extensão de um oceano. A cada dia abre-se uma nova igreja evangélica. E quando estamos reunidos aqui, várias igrejas estão nascendo, estão surgindo, isso é muito bom. Mas o grande problema é que a igreja cresce na extensão de um oceano, mas com a profundidade espiritual de um pires. O que eu percebo é que a grande maioria das pessoas estão vivendo muito aquém daquilo que Deus tem, daquilo que Deus tem reservado. A maioria das pessoas, e algumas delas até trabalham na igreja, têm cargo na igreja, mas estão simplesmente vivendo uma vida, trabalhando, servindo, sem propósito algum. Bem, na verdade, algumas pessoas, elas trabalham sem entender que isso é um chamado. Tanto é verdade que se essa pessoa ela viesse desviar, ela deixar de acreditar em Deus e ela conhecer uma associação de ateus, lá ela vai servir como ela servia na igreja. O que isso prova? Que essa pessoa não trabalha por chamado, por convicção, por propósito. Ela trabalha simplesmente para se sentir útil,
para estar envolvido, para participar ou para preencher a sua carência. Algumas pessoas, elas trabalham pela carência, pelo reconhecimento pessoal. Uma música muito bonita e que eu nunca cantei, porque eu não consigo ver tanta sinceridade nessa música. Aquela música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É muito bonito de cantar, mas é muito difícil de viver, porque todos nós necessitamos de reconhecimento. O próprio Jesus sabia reconhecer. O próprio Jesus disse: bem-aventurado Pedro, que não foi a carne que te revelou. O próprio Jesus sabia reconhecer. Então algumas pessoas, elas trabalham apenas pelo reconhecimento pessoal. A grande maioria das pessoas ainda não entenderam o seu propósito no corpo, o seu propósito no reino. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas dentro da igreja, elas vivem um vazio. Elas têm um vazio de que falta algo. Ou seja, essas pessoas não descobriram o seu propósito. E por não descobrir o seu propósito, constantemente, ainda que sejam obreiros, obreiras, elas sempre estão sentindo esse vazio. É por isso que constantemente vem aquele sentimento: eu vou sair dessa igreja, eu vou parar, eu não aguento mais, eu vou desistir. Entenda uma coisa: todo chamado, toda pessoa que tem propósito se entristece, passa por luta, passa por tribulação, às vezes fica um pouco desanimado, desmotivado, mas quando esse sentimento vem, ele lembra do seu propósito, ele lembra do seu chamado e ele não desiste, ele não para. Uma pessoa que vive pensando em parar, uma pessoa que vive pensando em desistir, é uma pessoa que não entendeu qual é o seu propósito. É uma pessoa que ainda não entendeu qual é o seu chamado. E por isso sente esse vazio. Nós precisamos entender uma coisa: a Bíblia é um livro de mandamentos e instruções. Os mandamentos, eles preservam a nossa vida espiritual. O meu retorno sumiu. Os mandamentos, eles preservam a vida espiritual. Os mandamentos, ele mantém a nossa salvação. Agora, as instruções é que nos conduz à promessa, é que nos conduz a alcançar os propósitos de Deus. É por esse motivo que você vai encontrar dentro da igreja pessoas que oram, que santificam, pessoas que passam madrugadas orando e não chegam a lugar nenhum, não conquistam nada. Por quê? Essas pessoas, elas guardam os mandamentos, mas elas não seguem a instrução. E nós precisamos entender que na Bíblia, toda promessa de Deus é condicional. Ou seja, toda promessa tem uma condição. Repita comigo: condição. Perceba, o Senhor falou para Josué, quando Josué assume o cargo de liderança: Josué, não temas, ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Se tem uma condição: guardares a minha palavra, nela meditares de dia e de noite, e não se desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, toda promessa tem uma condição, toda promessa tem uma instrução. E pregando por esse Brasil afora, eu tenho encontrado pessoas dentro da igreja, obreiros, obreiras e até pastores, que têm um sentimento: parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou. Muitos pastores e muitos obreiros, muitos crentes estão sofrendo de crises intensas de ansiedade, que tem levado a um quadro de depressão. A gente viu nos noticiários nesse ano e no final do ano passado um número alarmante de pastores que tiraram a sua vida. Por quê? Há um entendimento que pastor não pode sentir fraqueza, que pastor não pode sentir medo, que pastor é um ser perfeito, que pastor é poderoso, que pastor não passa problema. Então esse pastor, pensando isso, ele não pede socorro, vai sofrendo de ansiedade, e a depressão muitas vezes leva algum deles a cometer alguns erros que não tem mais volta. Muitos hoje pensam, sentem assim: parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou.
O grande problema é que nós pensamos, mas não temos coragem de admitir que nós pensamos. Todos nós que estamos aqui já pensamos uma vez na vida: parece que Deus me abandonou. Quem já sentiu isso? Levanta a mão, sem hipocrisia. Todos nós já tivemos esse sentimento. Parece que Deus nos abandonou. Pastor, a gente tem um sentimento, a gente só não consegue declarar. Por quê? Porque a vida inteira nos ensinaram que Deus não abandona ninguém, que Deus não despreza ninguém. A vida inteira a gente cresceu ouvindo pregações com aquela mensagem: pode um pai e uma mãe esquecer-se de um? Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei a quem eu verdadeiramente amo. Por causa desse versículo, quando a gente se sente abandonado, frustrado, a gente não consegue falar com ninguém. Porque se a gente falar, a gente tem medo que alguém pense que a gente está em pecado. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos em pecado. A gente começa a ver que as coisas não vão para frente. A gente começa a ver que a coisa não cresce. A gente começa a ver que a coisa não desenvolve. E a gente começa a achar que a gente está em pecado. Algumas vezes duvidar até do próprio chamado. E a gente não consegue falar para ninguém, porque o que os outros vão pensar se eu disser que eu acho que Deus me abandonou? Mas todos nós sentimos e voltaremos a sentir isso. A gente não consegue declarar, porque a gente pensa que é impossível Deus desprezar alguém. Entenda uma coisa: Deus não despreza ninguém na condição de salvar. Para salvar, Deus não despreza ninguém. Mas existem pessoas dentro da igreja que elas têm esse sentimento que parece que Deus abandonou por causa de algo que tem sido que tem entrado dentro da igreja de uma maneira tão sorrateira, tão desapercebido, que a gente não consegue entender que isso também é um pecado. Nós acreditamos que pecado é somente matar, roubar, adulterar, fumar, trair. A gente pensa que pecado é só esses pecados que a gente... Entenda uma coisa: não fazer também é pecado. Negligência também é pecado. Pecado não é só as coisas que você faz de errado. Pecado é quando você deixou de fazer aquilo que era certo. Negligência. A gente não consegue perceber porque não tem aparência de pecado. É uma coisa que está ligado ao nosso inconsciente. E eu vou explicar para você. Mas espera aí, pastor, o senhor mesmo leu o versículo. É impossível. O texto diz: pode um pai e uma mãe esquecer-se de um filho, todavia o Senhor jamais se esquecerá do filho a quem ele verdadeiramente ama. Eu sou ruim de português. Na verdade, o que eu mais gostava na escola era a hora do recreio, da merenda. Mas mesmo sendo ruim de português, eu consigo entender esse texto. Jesus não está dizendo que Deus se lembra de todos. E eu vou provar para você. Para salvar, Ele não faz acepção. Para abençoar, faz. Pode um pai e uma mãe esquecer-se de um? Todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei do... Perceba que do não está no plural. Do está no singular. Pode um pai e uma mãe esquecer-se de um filho, todavia o Senhor jamais me esquecerei do singular. Filho, singular. Perceba que ele não diz dos filhos. Ele não diz que ele jamais se esquece dos filhos. Ele diz que ele jamais se esquece do singular. Filho, singular. E tem uma característica. Qual é? Do filho a quem ele verdadeiramente ama. Eu não sei você, mas eu não tenho coragem de dizer que eu sou o filho a quem ele verdadeiramente ama. Porque a palavra amor usada aqui não é a palavra amor de amor, aquele de João 3,16, não.
Está falando, é o mesmo amor de Jacó, quando a Bíblia diz que Jacó amava mais José do que os outros irmãos. Está falando de semelhança, de identidade. O texto não diz que Deus se lembra de todos. O texto diz que Ele jamais se esquece do filho a quem Ele verdadeiramente ama. Eu não sei se você consegue dizer isso. Eu sou pastor, sou ganhador de almas, sou pregador. Quando eu olho para baixo de mim, tem gente pior do que eu, pastora Nazaré. Tem gente ruim. Tem gente que é tão ruim que quando o diabo diz para o demônio, entra no corpo dela, o demônio fala, ali? Não. Lá não entro não, chefe. Não entra lá não, chefe. Se eu entrar lá, quem vai ficar endemoniado sou eu. Sério, irmãos. Nós estamos vivendo uma época que daqui a pouco nós vamos ter que expulsar as pessoas de dentro do demônio, irmão. De tão ruim que algumas pessoas são. Quando eu olho para baixo, tem gente pior do que eu. Mas se eu olhar um pouquinho para cima, tem tanta gente melhor do que eu. Tem gente que largou tudo para ir para o campo missionário, morrer por amor a Jesus. Tem gente que nesse momento está perdendo sua vida, tendo sua cabeça decapitada, seus filhos, sua esposa mortos, violentados. Então, irmãos, eu não consigo, eu não sei se eu sou esse filho, em termos de semelhança. Agora, em 1 Samuel, o texto que nós lemos vai falar algo muito importante. Vai falar de uma promessa, repita comigo, uma promessa. Eu vou provar para você como tem gente dentro da igreja que Deus despreza, não significa que Ele não lembra. Quer ver uma coisa? Tem gente que você não fala, que você até lembra, mas que você despreza, sim ou não? Ou é só eu o único ruim que tem aqui? Sim ou não? Por exemplo, tem gente que você não gosta, que você até lembra, mas quando é para convidar para uma festa, você convida, sim ou não? Não, por quê? Porque você lembra, mas você despreza. E aí eu vou provar para você como tem gente que Deus despreza. Por causa do que, pastor? Por causa do pecado da desonra. 1 Samuel 2,30, o Senhor diz, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, está falando sobre verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Perpetuamente acaba quando? Perpetuamente acaba quando? Nunca. Deus está falando de uma promessa perpétua. Ele diz, eu tinha dito que seria contigo a casa do teu pai perpetuamente, porém longe de mim tal coisa, porque os que me honram, porém os que me desprezam serão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tinha dito que eu seria com a tua casa perpetuamente, mas agora longe de mim tal coisa, porque a aliança é o seguinte: os que me honram serão honrados, os que me desprezam serão desprezados, os que me desprezam serão esquecidos, os que me desprezam serão envelhecidos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. O amor dele salva a todos. Agora entenda uma coisa: Deus só tem compromisso com as pessoas que têm compromisso com ele. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Sabe por quê que a gente tem às vezes esse sentimento? Parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou, por causa do pecado da desonra. Espera aí, pastor, você não me conhece, eu já me senti esquecido. Só que eu honro a Deus, eu não estou em pecado de desonra. Pergunto para você, o que é honrar a Deus? Pastor, eu estou aqui na segunda-feira aprendendo. Eu poderia estar em casa descansando. Olha como eu sou, como eu honro a Deus. Você acha que vir aqui ouvir o culto é honrar a Deus? Há pessoas que pagam R$80 no ingresso para ficar numa arquibancada em pé 1 hora, torcendo e gritando feito um louco, por um time que não sabe que vai ganhar, que pagou R$20 de estacionamento, que pagou R$15 no cachorro quente no intervalo, e você para dar R$1 de oferta para a igreja é uma briga. Você para pagar R$5 no cachorro quente na cantina da igreja sai murmurando.
E uma pessoa para ir no jogo gasta no mínimo R$ 150. E você acha que só porque está aqui você está honrando a Deus? Se nós buscássemos uma definição do que é honrar a Deus, nós não iríamos sair daqui nunca. Cada um teria uma definição. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ensinando aos discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 40, ele vai ensinar aos discípulos e deixar esse ensinamento para a igreja sobre princípios de honra que a igreja de hoje precisa restaurar. E você vai perceber que os princípios de honra formam uma cruz. A cruz é o símbolo daquilo que nos liga a Deus. A cruz é o símbolo do que nos traz aliança para com Deus. Jesus deixou alguns princípios de honra que a igreja precisa restaurar, que a igreja precisa resgatar. Entenda uma coisa: Deus não quebra princípios para abençoar ninguém. Em Mateus capítulo 10, Jesus vai começar a ensinar os discípulos sobre algo que falta para a igreja de hoje. Jesus vai ensinar sobre reconhecimento de autoridade. Repita comigo: reconhecimento. Muito fraco, diga: reconhecimento de autoridade. Jesus começa dizendo, Mateus 10, 40, ele diz o seguinte: quem vos recebe, eu começo e vocês terminam, tá bom? Olhem comigo, Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim e quem me recebe a mim, recebe aquele que me... Quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de... E quem recebe o justo, na qualidade de justo, receberá galardão de... E qualquer que seja, que tiver dado só que seja um copo de água fria, um desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de maneira nenhuma perderá o seu... Vamos começar pela primeira parte. Jesus falando aos discípulos, ele vai ensinar sobre reconhecimento de autoridade. Ele olha para o grupo de discípulos e diz: olha, quem vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, quem recebe vocês está recebendo a mim. Quem recebe a mim está recebendo o Pai que me enviou. A palavra recebe no original hebraico é reconhecimento. Repita comigo: reconhecimento. Então veja bem, Jesus não está dizendo recebe de algo que se dá. Jesus está falando sobre reconhecimento. Ele está dizendo aos discípulos: quem reconhece a autoridade de vocês, está reconhecendo a minha autoridade. Quem reconhece a minha autoridade, reconhece a autoridade do Pai que me enviou. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Quem a mim me recebe, recebe o Pai que me enviou. Quem honra vocês, a mim me honra. Quem me honra, honra o Pai que enviou. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: não existe compromisso com Deus sem compromisso com o homem. Eu sei que está difícil dar glória, dizer ai, 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 está valendo. Eu sei que todos nós somos discípulos, mas dentro da sua igreja, uma pessoa representa o discípulo de Jesus. Quem é? É o pastor. Então esse versículo é como se Jesus estivesse dizendo aos pastores: pastor, quem te recebe, me recebe. Porque veja bem, em Efésios, Paulo diz que Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos. Então a gente precisa entender que é o seguinte: Deus deu o pastor à igreja. Eu não me torno pastor, eu não viro pastor, eu não decido ser pastor. Deus, Ele nos levanta como pastor e Ele dá o pastor à igreja. Então veja bem, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, quem reconhece a tua autoridade, pastor, reconhece a minha.
E quem reconhece a minha, reconhece a do Pai que me enviou. Sabe o que Deus está dizendo? Não existe compromisso com Deus sem compromisso com o homem. Não existe compromisso com Deus sem compromisso com seu pastor. Não existe compromisso com Deus sem compromisso com a tua liderança. Não existe compromisso com Deus sem compromisso com a tua igreja. Ah, mas eu acho, o azar é o teu, achar. Se você quiser debater na Bíblia, nós vamos debater. Mas não é o que eu estou falando ou pensando, é o que Jesus está dizendo. Quem reconhece a tua autoridade, nós estamos vivendo uma época em que a igreja não reconhece a autoridade. E a Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos a toda autoridade, que não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Eu lembro como se fosse agora. Eu estava com um grupo de amigos pastores na minha casa, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, e quando a presidente Dilma começou a falar, discursar, todo mundo começou a xingar ela, a falar palavrões para ela, a gritar, e ela teve que interromper o discurso. E antes que você pense, eu não gosto do PT, nunca votei no PT, aliás eu sou partidário, eu voto em propostas, é algo meu. E eu me lembro como se fosse hoje, eu virei para os pastores e disse: a nossa nação vai passar os piores dias da sua existência. E alguém perguntou: por quê? Deus te revelou? Não, porque nós estamos hoje quebrando um princípio de autoridade. Ah, mas fez isso, fez aquilo. A maneira certa de mudar um governo é votando, ou pelo processo que houve de impeachment. Agora, não há autoridade que não seja constituída por Deus, e nós temos que respeitar as autoridades. Homem tem poder de salvar alguém? Sim ou não? Pastor tem poder de levar você para o céu? Sim ou não? Pastor tem poder de levar você para o céu? Sim ou não? A igreja tem poder de levar você para o céu? Sim ou não? Não. Olha que ironia. Pastor não leva ninguém para o céu, igreja não leva ninguém para o céu, mas pode condenar o inferno. Porque a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, pastor, olha que coisa interessante. Você não tem poder de me levar para o céu, mas eu me levantar contra a tua autoridade pode me mandar para o inferno. Jesus está ensinando que não existe um compromisso. Não, pastor, veja bem. O meu compromisso é com Deus, não é com o homem. Mentira. Quem não tem compromisso com Deus que não vê, não tem compromisso com o homem que não vê. Essa frase que é uma frase que aparentemente parece espiritual, é frase de gente que não quer se sujeitar à autoridade. Meu irmão, tem muita gente colocando Deus em coisa que Deus não tem nada a ver. Muita gente que usa o nome de Deus para justificar sua rebeldia. Pastor, Deus falou comigo que o meu tempo aqui acabou. Aí você olha para o sujeito, não fez nada, só deu dor de cabeça. Eu falei: não, filha, pelo contrário, não é que seu tempo aqui acabou, é que Deus está livrando eu de você. Irmão, pastor, Deus falou comigo que meu tempo acabou. Deus mandou eu sair. Vai para onde? Eu ainda não sei. Eu vou visitar algumas igrejas. Pô, que legal. Deus não conhece as igrejas de Morro da Fumaça. Aí Deus diz para você: sai daqui e vamos visitar uma igreja, ver se a gente gosta de uma igreja. Vamos lá. Vamos. E aí, o que você achou, Senhor? Ah, não gostei muito dessa igreja não. Vamos na outra lá. Não existe isso, irmão. Deus nunca vai tirar ninguém de um lugar sem dar direção, meu irmão. Esse negócio de ficar procurando igreja, você já está dizendo o seguinte: eu quero, como diz o apóstolo Paulo, encontrar um mestre segundo a minha concupiscência, que fale coisa que me dá comichão no ouvido. Pastor, você está dizendo que é errado mudar de igreja? De maneira nenhuma, desde que tenha um propósito. Deus nunca vai tirar ninguém que está trabalhando para ficar no banco em outro lugar. Deus nunca vai tirar ninguém que está sendo útil no lugar para ir para outro lugar não fazer nada. Não, irmãos. Então Jesus está ensinando sobre reconhecimento de autoridade. Ele fala aos discípulos: quem reconhece a autoridade de vocês, reconhece a minha. Quem reconhece a minha, reconhece do Pai que me enviou. E ele vai começar agora a falar sobre os princípios de honra. Ele diz: e quem recebe um profeta
na qualidade de um profeta, receberá galardão de... Irmãos, a honra é um instrumento poderoso que atrai o favor de Deus para a tua vida. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? E no final você vai entender o porquê dessa palavra, porque essa palavra também eu apanhei com ela, essa palavra também me quebrou por dentro. A desonra nos afasta de Deus, a honra traz recompensa. A unção que você respeita é a unção que você irá atrair sobre a tua vida. E ele continua dizendo, e quem recebe, a palavra recebe significa o que no hebraico? A palavra recebe significa o que no hebraico? Então ele está dizendo, quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de... O que ele está dizendo é, quem reconhece o profeta como profeta, tem uma recompensa, vai ter galardão de quê? De profeta. Está falando de galardão, o mesmo galardão do seu profeta. O que ele está dizendo? Se você respeitar o teu profeta como profeta, o galardão que você vai receber é igual ao do seu profeta. Por quê? Porque Deus sabe que nem todo mundo pode descer o poço. Mas quando você honra, você ajuda a segurar a corda, Deus está dizendo o seguinte, você não pode fazer o que o teu profeta faz, mas se você honrar ele, se você ajudar ele, se você investir nele, o galardão que ele vai receber, você vai receber também, porque você é participante. Então ele diz, quem recebe o profeta como profeta, ele está dizendo, quem reconhece o profeta, está falando de reconhecimento de autoridade, repita, reconhecimento de autoridade. Vamos lá, eu sei que você é inteligente. Dentro da igreja, quem representa o profeta de Deus? Quem é o profeta de Deus na sua igreja? É a irmã da cantina? É o diácono? Quem é o profeta? O pastor. O que Deus está ensinando aqui, o que Jesus está ensinando é o seguinte, é o primeiro princípio de honra. O primeiro princípio de honra é honrar o profeta. Irmãos, faça um bolo para que eu e meu filho comamos e depois... Irmãos, olha a instrução. O profeta, muito insensível, vira para ela e diz, ele não está nem aí com a falta de comida da viúva. Ele diz, faz mim. Se fosse nos dias de hoje, amanhã estaria no Facebook, profeta mercenário, comeu o restinho de farinha da viúva. E quer que eu fale uma coisa? Muitos de nós ia curtir, ia comentar embaixo, é verdade, esses pastores aí são tudo malandro, tá aí, coitada da viúva, porque isso aí, dízimo é comida, e aí, roubando da viúva. Se fosse nos dias de hoje, muitos de nós, irmãos, ia compartilhar a publicação, a gente ia, só que o que o profeta está ensinando é o seguinte, o que é honra? Honra é primazia. Para profeta não se dá água, se dá honra. Faz primeiro para mim. Se ela não faz, ela diz, não, eu não vou dar o restinho que eu tenho, é para mim e para o meu neto. Ela iria comer, o neto ia comer, o que ia acontecer com eles? Morreria. Lá na outra esquina Deus levantava outra viúva, porque Deus disse, eu vou preparar uma viúva lá em Sarepta. Ele não disse qual viúva, não tinha só uma viúva em Sarepta. O que Deus está dizendo para o profeta? Se aquela lá não fizer, ninguém é substituível, eu levanto outra para te honrar. O que acontece com a viúva? Ela morre. Mas quando a viúva honrou o profeta, porque, irmão, naquela época se respeitava o profeta. A Bíblia diz, crede nos vossos profetas, e ela acreditou no profeta, e a Bíblia diz que nunca mais acabou a farinha da panela dela e o azeite da botija. Então, irmão, para profeta não se dá água, para profeta se dá honra. A Bíblia diz que um rei, que era um dos grandes guerreiros de Israel, antes de entrar numa batalha, esse rei disse assim, eu vou lá buscar a bênção do profeta. Ele é rei, é um guerreiro, um estrategista militar. A Bíblia diz que ele é neto de rei.
A Bíblia diz que ele é filho de rei. Ele poderia dizer, eu vou buscar a oração do profeta. Não, eu vou lá e eu vou vencer a guerra, que eu sou tal. Ele diz, antes de eu entrar na batalha, eu vou buscar a bênção do profeta. E vale lembrar que esse profeta está esquecido há anos. Eliseu estava quase cego, Eliseu estava velho, Eliseu estava doente. Se fosse nos dias de hoje, você ia dizer, o que eu quero com um profeta velho, cego e doente? Só que aquele rei entendeu uma coisa, pode ser velho, mas ainda é profeta. Pode estar quase cego, mas ainda é profeta. Pode estar doente, mas ainda é profeta. E aí ele vai na casa do profeta, bate na porta. Quando o profeta abre a porta, ele deita a cabeça no ombro do profeta e diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Você sabe o que significa essa expressão? Essa expressão é uma expressão de honra. O que o rei está dizendo é o seguinte, ó profeta, tu és muito maior que todo o exército de Israel. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que o profeta ouviu da boca do rei, foi o que o profeta um dia disse para o seu profeta. Um dia Eliseu disse para Elias, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, ele semeou honra na vida do seu profeta, e agora ele está colhendo a mesma honra. A honra que você dá, é a honra que você vai receber. Hoje você honra, para amanhã você ser honrado. Eliseu honrou, agora ele é honrado. O primeiro princípio de honra que nós temos que restaurar é honrar o profeta, honrar a autoridade. Ou seja, vamos formar a cruz, honrar quem está em cima. Repita comigo, honrar quem está em cima. Eu não ouvi de honrar quem está em cima. Ou seja, o primeiro princípio de honra é honrar o pastor. Diga, honrar o pastor. O povo hoje não sabe honrar pastor. Irmão, eu fico desviado quando eu vou num retiro, quando eu vou em algum evento e eu vejo o pastor na fila. Eu sou da época que o pastor nem pegava fila, que colocava o pastor lá na mesa e dizia, peraí pastor, o que o senhor quer comer? Eu vou lá buscar, fica aí pastor. O senhor quer tomar o que, pastor? Época que se carregava a mala do pastor. Hoje não. E aí Nazaré? E aí Viana? Ah, irmão, eu fico desviado, falo, é comigo? Não se respeita mais pastor. Qualquer um toca em pastor. Irmão, você pode entrar na rede social dos irmãos da igreja que eu pastoreio, e você pode perguntar. Eu já falei para eles, na reunião de obreiro, se eu pegar o Facebook de algum de vocês, falando de qualquer pastor, não importa de onde seja, ah, mas é o pastor ladrão, é o pastor isso, é o pastor... Se eu pegar vocês curtindo, compartilhando, vai para o banco. Não toca nisso não. Não se respeita mais pastor. Pastor um ser intocável? Não. Não é intocável. Mas você não sabe o preço que é estar na frente de uma obra, irmãos. Então não atira pedra, porque isso o diabo já faz todos os dias. Um pastor luta no mundo espiritual, luta no mundo físico com a ingratidão, porque você investe e parece que nunca está bom. Então, irmãos, assim, pastor é atacado de tudo que é lado. Então, irmão, quando você vê um pastor errando, caindo, ora por ele. Diz para ele, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Não se honra mais pastor. Todo mundo sabe o horário que o pastor acorda. Liga para casa, aí 9:30 da manhã, o pastor está com a voz rouca, porque acabou de acordar. E ele, bem engraçadinho, fala, já acordei, pastor. E aí, pastor, acordando essa hora? Misericórdia, pastor. Acordando essa hora? Eu na hora eu digo assim, quer minhas contas para pagar? Eu dou. Você sabe a hora que ele está acordando, mas você sabe a hora que ele foi dormir? Sabe qual é o horário que a gente tem para preparar a palavra? Para orar? Para buscar? É no silêncio da madrugada. Sabe qual é a hora que a alma de um pastor sangra? É no silêncio da madrugada.
Sabe qual é a hora que um pastor sofre, que está sujeito a infarto, a crise de ansiedade? É de madrugada, porque o silêncio é terrível. Fora as vezes que alguém liga: pastor, eu vou separar do meu marido, aquela desgraça. Pastor, que palavra é essa feia? Desgraça é destituída da graça, não é palavrão. Eu vou separar dele, pastor, meu Deus do céu, não aguento mais ele. Tá bom, irmão, vou orar. Pastor, vem aqui que eu vou separar agora. Mas é 1h da manhã. Pastor, ei, eu já peguei pastor que teve que pular o muro para separar a briga de casal de madrugada. Ele testemunhou para mim, para minha esposa, pastora, que ele ficou grudado no arame que rasgou a calça, metade da calça. Chegou lá sem a calça, quase. Aí, por exemplo, eles estão se matando. Eu quero mais ele, não quero mais ela. Daqui a pouco o pastor ora, o pastor conselha, os dois já estão se beijando. Vai embora, pastor, queremos namorar, não sei o quê. Aí o pastor vai dormir tarde, é normal que acorde tarde. Tem gente que liga para a casa do pastor 6h30 da manhã e pergunta: te acordei, pastor? Não, veja, por uma pessoa ligar para a minha casa, para a casa de um pastor, 6h da manhã e perguntar: te acordei? A impressão que essa pessoa tem é que pastor não dorme. É que pastor fica assim do lado do telefone assim, ó. Aleluia, oh glória, não posso dormir, alguém pode ligar a qualquer momento. Ou deve pensar que nós temos uma central telemarketing. Você ligou para a casa da pastora Nazaré, no momento nós não podemos atender, porque estamos expulsando um demônio na linha 3, aguarde um instante e você será atendido. Você é a terceira pessoa na fila de espera. Quando acabar essa ligação, não desligue, queremos uma nota para o nosso atendimento. Ei, pastor também descansa. Pastor também tira férias. Pastor também vai à praia. Pastor também usa bermuda na praia. O quê? Você usa? Para de farisaísmo, rapaz. Pastor também toma água de coco. Eu fui viajar com a minha esposa. Eu fui pregar em Brasília, pastor. E aí a igreja botou eu num hotel que tinha assim a piscina, e do lado da piscina tinha uma banheira de hidromassagem, que é toda assim de vidro, e dá para ver toda Brasília. Pensa num negócio chique, assim, romântico. Aí eu falei assim, ó, no dia dos namorados, eu vou trazer minha mulher aqui para namorar. E aí eu fui essa surpresa para ela, e aí nós fizemos uma selfie, só do ombro para cima, irmão, só o ombro para cima. E nós estava de roupa, lógico, era uma hidrocoletiva. Foi só para fazer umas fotos. Quando eu botei no Facebook, 1 minuto depois, a irmã já botou assim: que vergonha, as almas morrendo e o pastor na banheira. Mas eu fiquei desviado na hora. A minha esposa disse: eu te conheço, me dá esse celular, que eu falei: não vou dar, agora eu vou escrever. Eu disse: linguaruda, filha de Satanás, as almas estão morrendo e tu está fofocando na internet. Vai ganhar as almas, tu infeliz. É verdade, irmão. Pastor também descansa. Pastor também namora. Namora, sim, o quê? Se acha que os nossos filhos quem fez? Que eu sei, o Espírito Santo só fez um. Pelo menos os meus fui eu que fiz, não foi o Espírito Santo. A gente não namora a quantidade que a gente queria namorar, é verdade. Geralmente é no sábado, quando não tem evento na igreja, né, irmão? Porque quando tem, a gente chega cansado e a gente, vamos adiar o avivamento lá, a vigília vai ser no próximo sábado, né? Então, irmãos, assim, ó, no sábado, esquece o teu pastor. É 10 horas, eu vou ligar para o meu pastor. Não liga não, irmão. Você vai atrapalhar, você vai cortar o clima. Não liga. Não, pastor, é que veja bem, a minha cachorrinha está passando mal. E, irmão, ou a cachorrinha morre, eu aguento outro dia, irmão, mas não atrapalha, irmão. Ora você. Então veja bem, o primeiro princípio é honrar quem está em cima. Repita comigo: honrar quem está em cima. A gente precisa aprender a honrar pastor. Você sabe qual é o dia mais triste do ano? Qual é o dia mais triste do ano? Qual é? Quem sabe qual é o dia mais triste do ano? Não, que finados. O dia mais triste do ano é o aniversário do pastor.
Sério, quando o povo diz assim, aniversário do pastor, ele pensa assim, Deus fez o pastor só com pé e pescoço, só dá meia e gravata de aniversário. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O cara vai na loja de tudo por R$1. Se tiver algum irmão aqui que tem loja de tudo por R$1, você me perdoa. Que Deus te abençoe e te prospere, que tu venda bastante para os ímpios. Mas eu creio que Deus vai libertar os irmãos do tudo por R$1. E ele compra uma gravata que nem o diabo tem coragem de usar no carnaval, irmão. Sério, uma coisa feia. Eu ganhei de aniversário uma vez uma gravata do Pateta. Gente, eu fiquei desviado na hora. Uma gravata amarela com Pateta. Eu falei para minha esposa, o que esse infeliz está pensando? Já pensou chegar no domingo com a gravata do Pateta para pregar, irmão? Acabou o culto. Tem uns que vai na loja de tudo por R$1 e compra uma meia, que aquela meia de tudo por R$1, irmão, aquilo ali foi confeccionada no inferno. Porque você usa a meia a primeira vez, pastora, e o elástico cansa. Aí você levanta a meia cai, irmão. E aí você está pregando, você é pentecostal, a meia enrola no calcanhar, e você não pode parar a pregação para arrumar a meia, pastor. Aí o que você faz? Você tenta desenroscar assim, ó. Mas numa igreja pentecostal não dá certo. Eu fui desenroscar a meia, eu fiz assim, aí o irmão falou, pegou fogo. Eu digo, não, irmão, pera, não é fogo, é a meia. Irmãos, escute, pastor também tem corpo para ganhar camisa. Essa aqui, a minha igreja deu. Pastor também tem braço para ganhar relógio. Vai parecer clichê, mas esse relógio, a minha igreja deu. Pastor também tem pé para ganhar sapato, para ganhar tênis. Esse daqui, a igreja também me deu. Vou parar por aqui, irmão. Vamos parar por aqui. Porque eu já disse na igreja, vocês não vêm para cima de mim com meia, com cueca e com gravata, que vocês vão para o banco. Irmãos, sério, a pastora também tem corpo para ganhar perfume, para ganhar sapato. A palavra pastor vem de pai. Quando você vai dar algo para o seu pastor, não dê qualquer coisa, dê o melhor. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu tenho condição de comprar, e hoje eu tenho, porque eu também estou recebendo. O que semeia você colhe. Mas tinha uma época, pastora, que o lugar que eu mais gostava de ir era no shopping, na frente da loja da Dudalina. Eu me lembro como se fosse agora. Eu parava na frente da loja da Dudalina e eu clamava, eu orava, eu tomava posse. Eu até pensei em dar 12 voltas ao redor da loja para ver se o milagre acontecia. Aí a minha esposa falou assim, amor, vamos lá, a gente paga em 10 vezes no cartão. Eu não tinha coragem de dar R$400 numa camisa, mas para o meu pastor, eu sempre dei camisa da Dudalina. Pastor, você não tinha coragem de comprar para você e você dava para o seu pastor, por quê? Ele era pobrezinho? Não, bem na verdade meu pastor tinha muita condição. Um deles tinha até construtora. Eu não entendi isso, pastor. Quando eu abençoo o meu profeta, não é por necessidade. Eu não tenho que ajudar o meu pastor só por necessidade, é por honra. Profeta não se dá por necessidade, é por honra. A viúva fez um quarto para o profeta, é honra. Pastor, você não comprava para você, mas dava para ele? Sim. Por que hoje eu estou colhendo? A unção que você semeia é a unção que você vai colher. Então, irmãos, eu tenho legitimidade para pregar sobre isso, porque é algo que eu vivo. O primeiro princípio é honrar quem está em cima, honrar pastor. Quando o seu pastor te convoca para algo e você vem, você está honrando ele. Quando você se dedica à obra, quando você faz além daquilo que te é pedido, você está honrando ele. E aprenda uma coisa, não é palavra minha, é palavra de Jesus. Quem reconhece a tua autoridade
reconhece a minha. Quem honra a tua autoridade, honra a minha. Então, quando você honra o teu pastor, a tua pastora, que é falha como você, que é humano como você, a Bíblia diz que é como se você estivesse honrando o próprio Deus. O primeiro princípio é honrar quem está em cima. Precisamos aprender a honrar os nossos pastores, honrar a nossa liderança. E ele continua, eu preciso correr por causa do tempo, ele continua dizendo: quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Honrar quem está em cima, repita, honrar quem está em cima. Aí ele continua dizendo: vamos montar a cruz. E quem recebe um justo na qualidade de justo, olha a recompensa de novo. Quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de... Quem é o justo? Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. O justo é essa pessoa que está do seu lado. Não, pastor, você nem sabe quem sentou do meu lado. Pensa num cara ruim, pastor, velhaco, pastor, mentiroso, fofoqueiro, enganador, trapaceiro. Não importa como você pense ou julgue ele, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para justificar, ou seja, tornar justo a mim, a você e quem está do seu lado. Sabe o que isso significa? O primeiro princípio é honrar quem está em cima. O segundo princípio é honrar quem está do... Honrar quem está do lado fala da igreja, do corpo. Quando você fala mal do irmão que está do seu lado, você está falando mal do corpo. E quando você fala mal do corpo, você está falando mal de Deus. O que é o corpo de Deus? O primeiro princípio, honra quem está em cima. O segundo princípio, honra quem está do lado. Entenda uma coisa, querido: honrar quem está do lado fala da unidade, de honrar a igreja, de honrar o corpo. Ei, se não der para dar glória agora, um ai 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 vai valer. Sabe o que isso significa? Honrar quem está do lado fala de honrar a igreja que você congrega, o irmão que congrega com você. Porque quando você honra, você está honrando a Deus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Quando você não dizima, você está desonrando quem está do lado. Quando você não oferta, você está desonrando quem está do lado. Eu vou provar. Ah, mas eu acho que dízimo é isso e aquilo. Eu nem cheguei aí ainda, irmão. Se eu chegar aí, a coisa vai ficar feia para o seu lado. Vamos deixar por aqui mesmo. Vai na pizzaria você e mais 20 pessoas. Aí chega na hora de dividir a conta, 2 ou 3 dá uma de bobo, de João sem braço, e não ajuda a dividir a conta. Às vezes você não fala porque você não quer constranger, mas quando chega no carro, o que você fala para a esposa? Já que já se viu, o pastor Otávio foi com a gente e deu uma de bobo, não ajudou a pagar a pizza. A gente fala ou não fala, irmão? A gente pensa ou não pensa? Pensa. Então, irmão, quando você não dizima, você está deixando quem está do seu lado pagar a conta sozinho. Ele está pagando a luz sozinho, ele está pagando a cadeira sozinho, ele está pagando, você está entendendo? Se acha feio quem foge de pagar a conta na pizzaria, mas você está fugindo de pagar a conta na igreja, porque o dízimo é para isso, irmão. Você está deixando que uns façam o que você também deveria fazer, para não ser tão pesado. Honrar quem está do lado fala de honrar o seu irmão, de honrar a sua igreja, de servir a sua igreja, de amar a sua igreja. Eu não faço somente para homens, eu honro quem está do meu lado, honro o corpo. Então você tem que entender o seguinte: ainda que a pessoa que está do lado não mereça na sua avaliação, a Bíblia diz que você tem que honrar ele como justo, para você receber o galardão de justo. Honrar quem está do lado, não deixe falar mal de sua igreja. Falou mal de sua igreja, falou mal de você. Não deixe falar mal do irmão da sua igreja. Ah, mas ele é isso. Ele não é isso coisa nenhuma, ele é um justo. Ele congrega na minha igreja, falou mal dele, está falando mal de mim. Quando o irmão da sua igreja cair, não atira pedra, vai atrás dele. Quando ele não vir no culto, abre a mão, querido. Hoje não precisa nem gastar celular, crédito. Hoje tem um WhatsApp, manda mensagem para ele, sentir sua falta no culto de domingo.
Você é importante, nós te amamos. Honrar quem está do lado fala de honrar a nossa família. Honrar quem está do lado fala de honrar o cunhado, a cunhada. Eu sei que é difícil, porque cunhado é um bicho folgado. Já não é uma coisa tão boa, até o nome já começa ruim. A minha esposa fica desviada quando eu falo isso, pastor. Ela fala, que coisa feia. Depois ela puxa a minha orelha. Mas é verdade, todo mundo já pensou isso, não já pensou? Já. O cunhado chega na sua casa, bebe toda a sua Coca-Cola, tira o sapato e coloca aquele pé cheio de chulé no tapete da sala que você pagou uma fortuna. E é quando ele bota o pé ali, irmão, não tem jeito, pode tocar fogo que não sai mais o chulé, irmão, que boa não resolve. Honrar quem está do lado, eu sei que é difícil, mas fala de honrar o seu sogro, a sua sogra. Eu sei que é difícil, irmão, mas se não fosse o sogro e a sogra, você não estaria casado com essa pessoa que está do seu lado. Tem que honrar. Precisa honrar o sogro e a sogra como pai e como mãe. É inadmissível que a gente se diga cristão. Eu sou crente, eu sou obreiro da igreja e eu não falo com meu sogro. Parabéns para você. Eu sou crente, mas eu não quero ver o meu cunhado nem pintado de ouro. Você está bem certo. A Bíblia diz que você tem que honrar quem está do seu lado. Honrar quem está do lado fala de honrar o sogro, a sogra, fala de honrar o pai, honrar a mãe. Honrar quem está do lado, tem homem aqui, dá um glória. Irmãos, eu sou ruim de matemática, mas eu contei uns 50 homens e eu contei uns 4 glória. Alguém deve estar na dúvida aí, irmão. Vou perguntar de novo, tem homem aí, dá um glória. O irmão lá atrás até estufou o peito, glória. Irmão, honrar quem está do lado, agora eu vou falar, homens, você dê glória, vocês me ajudem, que eu vou ajudar vocês. Honrar quem está do lado, fala de honrar um anjo na terra que Deus colocou chamado esposo, marido. As mulheres de hoje não sabem honrar esposo. Você senta para conversar com a mulher, ela já começa, porque eu não aguento meu marido, porque ele peida demais, porque ele tem chulé, porque ele ronca, aquilo parece um trator, pastor, eu quero que ele morra, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Sério, tem umas esposas por aí, pastora, que eu olho para ela e eu digo assim para minha esposa, ser casado com uma mulher dessa deve ser a mesma coisa que frequentar um rodízio de chuchu. Existe rodízio de chuchu? Não, irmão, porque chuchu não tem gosto. Você está entendendo? A impressão que eu tenho é que algumas mulheres, elas fazem assim, 7 horas, o infeliz vai chegar do serviço. Ela pega uma metralhadora .50 no armário, aquela com pente, e ela fica esperando. Quando o marido abre a porta, que vai colocar o pé, cansado, trabalhou o dia inteiro, estressado, levou bronca do patrão, e quando ele coloca o pé, ela começa... Você não limpou o cocô do cachorro, não trocou a recência do chuveiro, a tua mãe aquela jararaca, e não sei mais. Irmão, eu não sei por que toda briga, o que a sogra fez, que toda briga a sogra entra no meio, irmão. É sério. Não tem briga que não toca no nome da sogra, do sogro. Agora vocês dão glória. Irmãs, isso faz parte de servir a Deus. Quem honra quem está do lado está honrando a Deus. Quando o seu marido chegar do serviço, espere ele com a comida quentinha, com a toalha na mão. Diga assim para o seu marido: meu amor, sente no sofá que eu vou tirar o seu sapato, eu vou tirar a sua meia. Mas não, irmão. Mulher só toca na meia quando ela quer alguma coisa. Quando a minha mulher vem tirar meu sapato, eu já pergunto: peraí, vamos negociar, quanto é que é? Que eu sei que tem um preço. Honrar quem está do lado fala de se cuidar para ela, de cuidar para ele. Que tem mulher que depois que vira crente não se cuida. Sério? É que depois ela briga comigo, pastor. Mas eu vou falar. O cara acorda de madrugada, sonolento, enquanto aquele negócio com o cabelo tudo em pé, no escuro,
E ele está sonolento. Ele fala: que isso? Aí ele fala: sai em nome de Jesus. Aí ela fala assim: calma, amor, não precisa ter medo, que sou eu. Aí ele fala: então sai do corpo da minha mulher, que ele não te pertence. Fala, irmão. Ah, pastor, mas eu sou templo do Espírito Santo. Por isso mesmo, você é templo, tem que se cuidar, irmão. Sabe o que eu acho interessante? Festa de casamento, aniversário, todo mundo se arruma. Para a igreja. Não, irmão, tu vai estar vindo ver o pai. Tem que se arrumar. Se você é templo do Espírito Santo, ó, essa igreja aqui é bonita, sim ou não? Essa igreja aqui é organizada, sim ou não? Essa igreja aqui é limpa, sim ou não? Dá prazer de vir num culto aqui, sim ou não? Agora, quando você vai numa igreja toda bagunçada, toda suja, com um monte de goteira, com fio desencapado, você tem prazer de cultuar lá? Não. Você entendeu, irmã? Às vezes não é que teu marido perdeu o interesse, às vezes ele não está indo para o culto, que o templo está meio bagunçado. Tem que dar uma caprichada no templo, senão não tem culto. Honrar quem está do lado. Se tem que honrar o marido, eu acho que isso aqui eu não preciso nem falar, podemos pular. Posso pular? Se tem que honrar o marido, tem que honrar também a esposa. Tem homem que não sabe honrar a esposa, ignorante, machista, bruto. Tem homem que passa o sábado inteiro alisando o carro e não dá um carinho, uma palavra de amor para a esposa. Honrar quem está do lado fala de honrar a esposa. Qual foi a última vez que você levou café da manhã na cama para sua esposa? Qual foi a última vez que você fez o almoço, a janta para sua esposa? Pastor, eu não sei cozinhar. Tampa o ouvido, amor. Eu também não sei. E eu cozinho. O que eu faço? Eu vou lá no mercado. Vamos ver o que nós vamos cozinhar hoje. Aí tem aqueles pratos da Sadia, da Perdigão, que já é pronto. Estrogonofe pronto, filé parmegiana pronto. Eu digo: hoje vai ser estrogonofe. Aí eu digo: vai tomar um banho, amor. Aí quando ela vira as costas, eu tiro o negócio da caixa, jogo no lixo, já levo o lixo para fora para não ser denunciado. E aí eu preparo, e ela está comendo e ela fala: nossa, não sabia que você cozinhava tão bem. Aí ela fala assim: ó, amor, o seu estrogonofe está diferente, o que você colocou? Eu digo: um chefe nunca revela os seus segredos. Eu menti? Não, o que vale é a intenção. Qual foi a última vez que você ajudou sua esposa a limpar a casa? Talvez você ainda não entendeu por que ela sente dor de cabeça quase todo dia. Por quê? Porque você não coopera, porque você não valoriza o trabalho dela. Começa a ajudar ela para tu ver se a dor de cabeça não vai embora. E é simples saber se é dor de cabeça mesmo. Quando você for namorar, antes de falar que quer namorar, joga uma cartela de aspirina no colo dela. Se ela disser: ué, remédio para quê? Eu não estou doente. Você já sabe que a culpada é você. Honra a sua mulher. Honrar a sua mulher fala de investir nela. Dá sapato bom para ela, dá roupa boa para ela, dá perfume bom para ela, dá maquiagem boa para... Irmãos, vamos orar que o inimigo está se levantando, irmão. Senti um negócio diferente aqui, um peso. Calma, amor. Calma. Então veja bem, dá o cartão de crédito para sua mulher, meu irmão. Investe nela. O primeiro princípio é honrar quem está em cima. O segundo princípio é honrar quem está do... Veja bem, quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de honrar quem está em cima. Quem recebe o justo na qualidade de justo receberá galardão de honrar quem está do... Agora vamos terminar a cruz. E quem quer que seja que tenha dado sequer somente um copo de água a um desses pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu.
Quando você dá água para alguém que é pequeno, você olha para cima ou para baixo? Para baixo. O primeiro princípio é honrar quem está em cima, honrar a sua liderança. O segundo princípio é honrar quem está do lado, é o corpo, a igreja, a família, o lugar onde você congrega. E o terceiro princípio é abençoar quem está embaixo. Quem bebe água é porque está com quê? O que Jesus está ensinando para os discípulos é: primeiro, honra a liderança que está em cima. Segundo, honra o corpo, prioriza o corpo. Você tem que entender o seguinte: servir a igreja, ter um cargo na igreja é chamado. Não é para você fazer quando quer e quando você sente vontade. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou. Não é assim não, irmão. Você acha que todas as vezes que a gente prega aqui em cima a gente está bem? É chamado, é compromisso. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas que você precisa vos serão acrescentadas. O primeiro princípio, honra quem está em cima, a liderança, a autoridade. O segundo princípio, honra quem está do lado, a igreja que você congrega, a sua família, a igreja, o corpo. E o terceiro princípio, abençoa quem está embaixo. Sabe por quê? A igreja está perdendo a sua capacidade de matar a sede do mundo. É, pastor, verdade. A igreja nossa não cresce. E a pessoa já pensa: a igreja nossa não cresce, é culpa do pastor. Se mudar o pastor, a igreja cresce. Aí já levanta o rebelde, é verdade. Ó, nosso pastor, ele está por fora. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: ó, olha eu aqui, aleluia, glorificado seja eu. Aí, eu fui pregar numa reunião de obreiro que estava querendo tirar o pastor. E aí chamaram eu para pregar, não foi o pastor que chamou eu, foi eles. Eu falei: perderam. Se vocês souberem como eu tenho raiva de rebelde, fico ruim com rebelde. E eu cheguei lá e falei assim: ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês têm tudo que se converter, pedir perdão para o pastor de vocês. Por quê, pastor? Nossa igreja não cresce, é culpa do nosso pastor. Eu falei: não, vocês é que são ruins, estéril. O papel do pastor é cuidar da ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. A igreja não cresce porque vocês não ganham alma. Qual foi a última vez que vocês convidaram alguém para vir à igreja? A igreja não mata mais a sede do mundo. Quer ver uma coisa? Não responda, pensa. Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Não responda, pensa. Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir na sua igreja? Sabe o que eu acho interessante? Fila da lotérica. Isso é um absurdo. 10 minutos eu estou aqui, essa molenga aí não atende ninguém. Então, ou seja, você não evangeliza porque você não quer. Se você tem tempo para fazer barraco, você tem tempo para falar. Calma, amigo. Às vezes a fila da lotérica é uma estratégia de Deus para você ganhar uma alma. Em todo lugar onde eu estou sendo atendido, no supermercado, na fila, eu sempre, antes de pedir alguma coisa para o açougueiro, para a caixa, para a vendedora, eu chego e digo: bom dia, querida. Bom dia, querido. Como é que você está? Você está tudo bem? Porque aquela pessoa é como você. Às vezes não é porque ela é uma má funcionária. Às vezes ela está com a alma sangrando. Às vezes ela está trabalhando porque precisa, mas não queria, porque deixou o filho doente, porque está com o casamento acabado. E aí nós estamos com a água na mão, e ao invés de a gente matar a sede, o que a gente faz? A gente joga sal em cima da ferida dela. Às vezes Deus te colocou na frente daquela funcionária mal-humorada, daquela pessoa, para dizer: olha, eu não sei o que você está passando, mas Deus pode mudar a tua história. A igreja precisa voltar a ganhar alma. Entenda uma coisa, irmão: ministério não é só ficar cuidando da porta, é ficar intercedendo, não é só servir aqui na igreja. Quem é chamado, ele serve na igreja e ele serve lá fora também. Ele mata a sede. O primeiro princípio é honrar quem está em cima, honrar a autoridade. O segundo princípio é honrar quem está do lado. E o terceiro princípio, abençoar quem está embaixo. Matar a sede
do mundo. Irmãos, eu encerro com as seguintes palavras: o maior desejo das pessoas é ser feliz, ser abençoado, ser próspero, ser usado. O maior desejo das pessoas é ter. E elas falam: pastor, é difícil. E eu digo para você que não é difícil ser, não é difícil ter. Para isso só basta você seguir a instrução. Mandamento é o que preserva a sua vida espiritual. Instrução é o que te leva ao propósito. A instrução está na palavra, e Deus vai usar a boca do seu pastor para dar instrução. Eu me lembro que quando eu cheguei do seminário, depois de 4 anos e meio estudando, pastora, e eu fiquei assim: quando será que o meu pastor vai colocar eu para pregar? Nossa igreja, uma igreja grande. Aí eu disse: certamente ele não vai me colocar no culto de domingo. O culto de domingo vai botar num culto menor, dia de semana, vem menos gente. Aí ele disse: Alessandro, terça-feira eu quero você aqui 8h30 da manhã no meu gabinete, eu quero conversar com você. Aí eu falei: tá que fim, 20 dias que eu voltei do seminário e nada do cara me chamar, agora eu vou pregar, agora eu sou teólogo, agora eu sou doutor. E eu fui lá. Aí ele falou: como é que foi o seminário? Tudo bem? Aleluia. Anelzão de teologia na mão. Glorificado seja o meu nome. Aleluia. E aí ele falou assim, e eu falei: vai falar sobre culto. Alessandro, a irmã Maria, que faz a limpeza da igreja, ela vai entrar de férias. Eu falei: ué, o que eu tenho a ver com isso? Mas como eu sou um cara humilde e valorizo o serviço das pessoas, eu falei: verdade, pastor, a irmã Maria merece. Então, a gente não vai contratar ninguém para cobrir as férias dela, porque a gente quer cortar gasto. Eu falei: isso é legal, pastor, isso é nobre, sobra para outras coisas na igreja. Então, nesses 30 dias, você vai limpar a igreja. Eu falei: pastor, falei: esse cara é louco. Eu não sou limpador de banheiro, eu não sou faxineiro, eu sou pastor, eu sou teólogo. Eu glorifico a Deus por aqueles 30 dias. Pastor, você limpou feliz? Não. Tu quer ver quando eu ia limpar o banheiro dos homens? Pastor, eu ficava bravo. Eu digo: meu, que raça de porco. Tudo fazendo xixi fora. Sabe o que eu aprendi? Nem sempre fazer a vontade de Deus vai ser confortável. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai ser prazeroso. O Senhor falou para Abraão: sai da tua terra, abandona a tua família. Você acha que ele foi confortavelmente? O Senhor ainda ia mostrar, ele está indo sem saber para onde vai. Então entenda uma coisa: nem sempre servir vai ser prazeroso, nem sempre vai ser o que eu quero. Eu acho. Entenda uma coisa: você não acha nada, você tem que honrar o profeta. Se o profeta disse: faça isso, mesmo que você não goste, faça aquilo, tem um porquê. Às vezes nem o profeta sabe o porquê. Hoje eu entendo por que eu tive que limpar banheiro. Porque Deus queria mostrar para mim que eu não era o que eu achava que eu era. Deus queria mostrar para mim que eu precisava primeiro descer um pouco para depois subir. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Os princípios da honra podem mudar a tua história.
Os princípios da honra podem mudar o teu ministério. Se você quer um dia ser, espere. Ah, mas o meu pastor, a minha pastora não me dá oportunidade. Eu sei que existe isso na igreja. E às vezes existe porque o pastor está tratando a gente, está vendo alguma coisa que a gente não está vendo. Mas vamos imaginar que o pastor não vá com a tua cara. Se Deus te chamou, meu irmão, querendo o pastor ou não, ele vai ter que descer o óleo sobre a tua cabeça. Então não se preocupa, querido. Se você tem certeza do teu chamado, a maior confirmação do teu chamado vai ser aquela pessoa que tu acha que não gosta de ti, ter que consagrar você. Então quando você sai à procura de cargo, oportunidade em outro lugar, você não tem certeza de quem te chamou. Irmãos, durante muito tempo eu pregava um evangelho que só funcionava para os outros. Perdi 3 carros por falta de pagamento, 2 carros por falta de pagamento. Um dia eu estou viajando, pregando, e a minha esposa liga chorando: amor, estão levando o nosso carro. Aquilo me destruiu por dentro. Aí um dia eu falei: Senhor, eu não entendo isso. Eu prego algo que não funciona na minha vida. 2 carros, Senhor, por falta de pagamento. Sabe o que o Senhor falou? Você está em desonra. Você fala mal do seu pastor. Você fala mal do dízimo, porque você diz que a sua igreja arrecada bastante, não precisa do teu dinheiro. A gente às vezes pensa: ah, amiga, ele tem dinheiro sobrando na minha igreja, eu não vou dizimar. Você tem que entender uma coisa: a Bíblia não diz se a igreja precisar, você dizima. Se você achar que não precisa, não. Ainda que a igreja tenha 100 milhões na conta, a instrução de Deus é trazer todos os dízimos. Ai, pastor, dízimo é Antigo Testamento, dízimo é da Velha Aliança, dízimo é instrução. O Senhor diz: toda instrução leva a promessa, trazei todos os dízimos. Para quê? Para que haja mantimento. Depois fazer prova de mim. Eu vou abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então o que é? Dízimo não é velho, dízimo não é antigo. Dízimo é instrução de Deus para quem quer prosperar. E eu não deixava de dizimar, pastor. Sabe o que eu fazia? A igreja que eu congregava na época arrecadava 1.200.000. Aí o que eu fazia, pastor? Eu administrava o meu dízimo. Eu dizia: o meu dízimo eu não vou dar para a igreja não precisa, arrecada 1.200.000. Eu ajudava um missionário aqui, um pobre ali, uma viúva ali. Aí nessa época, irmãos, eu estava com 3 lojas e eu não entendia por que a coisa não ia para frente, por que saía mercadoria e faltava dinheiro. O devorador entrou de uma maneira terrível, e quando eu fui orar a Deus, Deus falou: você não está dizimando. Eu falei: dizimo sim, e dou mais do que o meu dízimo. O Senhor falou: não, você está ofertando. Dízimo você traz na casa que te sustenta, na casa que te alimenta. Se você quer fazer boas ações, faça com o seu dinheiro. O dízimo não é seu, o dízimo é meu. Aí nessa época, é que eu avancei na outra época, o Senhor falou: você está no pecado da desonra. Você não honra a tua igreja, você só viaja para lá e para cá e não honra a tua igreja. Eu dobrei meu joelho e pedi perdão a Deus. Pedi perdão ao meu pastor, pedi perdão à minha igreja, restaurei os princípios da honra. E o que aconteceu, pastor? Eu me lembro que nessa época a gente não tinha nem telefone em casa. Eu tinha que ir para o orelhão para fazer agenda. E a aflição é quando o pastor ficava falando, e dava lá 2 unidades, 1 unidade. Eu digo: ainda tem outra ligação para fazer, meu pai. Irmãos, quando eu restaurei os princípios da honra, Deus mudou a minha história. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu cheguei em Brusque, eu perdi quantos carros? Quando eu cheguei na cidade de Brusque, eu cheguei com 3 carros. Hoje a gente não está com 3 carros porque nós vendemos 2 carros para investir na obra. Então é oferta, é investimento. E eu sei que eu vou colher lá na frente.
Eu sempre falo para a igreja, amanhã quando vocês me verem chegando aqui, com a caminhonetona importada, vocês não vêm para cá dizer que eu estou roubando não. É porque, para quem não dizima e vê o pastor com um carro bom, está roubando. Agora quem é dizimista sabe, não, porque veja bem, irmão, você está vendo hoje seu pastor com um carro importado, mas você não sabe quantas vezes ele chegou de Uninho, de Fusquinha, de Paliozinho. Você entendeu? Irmãos, nessa época que nós perdemos 2 carros fora do pagamento, nós morávamos numa meia-água de madeira, que nem porta tinha no nosso quarto, era uma cortina, um lençol que a gente usava como cortina. Hoje eu moro num apartamento no centro da cidade, com 4 quartos, enorme. Sabe o que é isso? Não é teologia da prosperidade. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, serão desprezados. Sabe o que o Senhor disse? Naquela época você era desprezado, porque você desonrava. Hoje você é honrado, porque você honra. Irmãos, deixa eu encerrar, eu já vou orar por você. Estou em Brusque, e nosso templo é mais ou menos esse tamanho, né, amor? Tem bastante sala, tem estacionamento no centro da cidade. O aluguel é um absurdo. Eu estou 4 anos sem salário. Por quê? Porque eu resolvi investir. Eu entendo que agora é um tempo de investimento. Por isso que eu ainda viajo para lá e para cá. Só que mesmo 4 anos sem salário, Deus não deixa faltar nada. Nada. A minha filha está ali, ela fez... Está ali, sei lá onde. A minha filha fez uma... eu falei está ali, né? Ela fez uma cirurgia para extrair 2 tumores do pezinho. Uma cirurgia cara, absurda. E eu desesperado para lá e para cá. Quando eu estou pregando no Guarujá, uma profeta vem até mim e fala assim: meu filho, não se preocupe, tu não vai gastar R$1 nessa cirurgia. Honra. Aí a minha esposa falando assim: assim, a gente não saiu de férias esse ano por causa da correria da menina, aquela coisa toda. E a minha filha vendo aqueles negócios de YouTube, que aquilo é uma tristeza, que daí esses YouTube eles ganham os recebíveis. E aí tudo que ela vê, ela quer. E aí ela viu um parque aquático num resort lá, e eu quero ir no Parque da Laurinha, eu quero ir no Parque da Laurinha. Eu nem conheço essa Laurinha, mas já não gosto dessa Laurinha. E aí um amigo meu, lá de Minas Gerais, ele chegou e falou assim: Viana, eu preparei para vocês 5 dias no resort tal. Qual que era o resort? Da Laurinha. Nós não gastamos um centavo. A minha filha: pai, eu quero ir no Parque do Dinossauro, eu quero ir no Parque do Dinossauro. Eu falei: já sei, Laurinha. E aí quando nós chegamos lá, irmãos, a gente não falou absolutamente nada. Ele já estava com os ingressos do Museu de Cera, do Parque do Dinossauro, do Minimundo, de não sei mais o que. Irmãos, os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Vale a pena viver o princípio da honra. Tudo que você faz pelo seu pastor, você está fazendo por próprio Deus. Tudo que você faz para a sua igreja, você está fazendo para o próprio Deus. Tudo que você faz, você está fazendo pelo próprio Deus. Eu me lembro como se fosse exatamente agora. Estou sempre pregando em Porto Alegre, no Campo Largo, igreja pastoreada pelo pastor Everton Demeneg. E eu falo, se alguém tiver dúvida, pode entrar no meu Facebook, adicionar ele e perguntar. Na 3ª vez que eu fui ministrar lá, ele foi me buscar, sempre ia me buscar no hotel, ou ele com o Fiat Uno, ou o diácono Danilo, com o mesmo Fiat Uno, que o pastor não tinha carro, o Uno era do Danilo. Aí um dia eu tive coragem, eu falei: irmão, eu percebi que tem um cheirinho de frango frito nesse carro. Ele falou: pastor, é que eu entrego marmitex. Ah, entendi. Aí o pastor Everton falou para mim que não tinha carro. E esse irmão Danilo, que é o dono do carro, entregava marmita. Ele entregava uma média de 20 marmitas por dia, no camelô, nas construção.
E aí, no encerramento daquela conferência da honra, eu não falei nada para o pastor Everton, e no final eu rasguei o verbo. Eu falei: eu acho um absurdo que uma igreja com 300 pessoas e o pastor da igreja não tem um carro para fazer obra. Nós vamos levantar esse carro para o pastor nessa noite, sem fazer nenhuma força. As pessoas começaram a vir na frente trazer oferta. O primeiro a vir na frente foi o Danilo. O Danilo colocou em cima do altar tudo que ele havia arrecadado com as marmitas naquela semana. Naquele dia foi levantado para o pastor o dinheiro para ele comprar um novo Logan 0 km, top de linha. 6 meses depois, quando eu fui pregar lá de novo, Danilo me parou na porta da igreja: pastor, quero te mostrar uma coisa. Está vendo aquele carro? Um novo Logan. O do pastor era branco, esse era vinho. O que tem esse carro, Danilo? Esse é o meu carro. Sério? Quero te mostrar outra coisa, pastor, vem aqui. Está vendo esse caminhãozinho furgão, sei lá qual é a marca? O nome da empresa dele do lado. Esse caminhão é da minha empresa. Eu falei: que empresa, louco? Você entrega 20 marmitas, rapaz. Eu falei: o cara ficou doido. Ele disse: pastor, eu assinei contrato com uma rede, sei lá o nome da rede lá que ele falou, e nós estamos entregando 450 marmitas por dia. Eu tive que comprar o caminhão. Aí, irmãos, 1 ano depois, olha só, não dá mais para fazer marmita na cozinha. 20 marmitas dá, 400 não dá. Ele teve que alugar um estabelecimento, uma padaria que estava fechada. Embaixo, pastora, a mãe dele toca a padaria, em cima a cozinha industrial dele. Mas sabe qual que é o testemunho? O dono morreu, e o dono não tem herdeiro. Ele ganhou na justiça, ganhou o direito, como ele era o locatário, de ser o dono de um imóvel avaliado em 2,5 milhões de reais, irmãos. Sabe o que é isso? É honra. Vale a pena. Trabalhe, se dedique pela casa que você congrega, pela sua igreja, valorize o seu pastor, honre o seu pastor, cuide do seu pastor. Cuide, ame o seu pastor, ame a sua igreja, porque os que me honram... Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pastor, essa palavra falou comigo. Eu quero restaurar os princípios da honra. Você só vai viver o tempo da dupla honra quando você restaurar a honra. Os que querem viver os princípios da honra, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Somente quem quer viver esse princípio. Pastor, de hoje em diante, eu quero honrar a Deus dessas maneiras. Venha. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai levantar nesse último tempo uma igreja que honra, uma igreja que ama, uma igreja que investe, uma igreja que acredita. Ó Deus, é tão difícil ser pastor, é tão difícil pastorear nos últimos dias. Ó Deus, muitas vezes a gente convive com a ingratidão, com o abandono, mas eu quero, Senhor, declarar que um novo tempo vai começar. Os teus filhos estão restaurando os princípios da honra. Muitas pessoas aqui, ó Deus, poderiam estar melhor. Muitas pessoas aqui não estão desfrutando do que o Senhor tem para a vida delas por causa do pecado da desonra. Mas há arrependimento nessa noite. E eu quero, Senhor, declarar para aqueles que vão honrar sua igreja, seu pastor, sua liderança, para aqueles que vão honrar o corpo que pertence, para aqueles que vão te honrar a partir de hoje, não só de palavras, mas de ações, trabalhando, investindo, contribuindo, dizimando, mantendo,
se tornando um mantenedor. Eu quero profetizar que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra. Eu quero profetizar que a honra que eles vão liberar, eles vão colher, que tudo aquilo que eles semear, eles vão colher, e somente quem acredita nisso, levante as duas mãos lá em cima, dá o glória mais alto que puder, e aplauda, 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 aplauda Jesus. Abraça quem está do seu lado e diga: honre que o Senhor vai te honrar.